temos aqui a Isabela, mandou também um comentário legal, a grande ferramenta e uma abertura para pais e filhos, né? Acho que ela quis falar ali a abertura assim para aproximar, né? Pais e filhos, universos. E tu vê que alguns heróis mudam, outros não. Tu sabe, por exemplo, assim, a minha filha, né? Com ali uns 9 anos, ela também gosta do Sonic, né? Do Mario e etc. Algumas franquias assim que sobreviveram mais tempo. Mas ela tem cada coisa ali nova que surge que a gente nem imagina. E fora os reboots, né? Que são dados que às vezes dão umas viradas muito bacanas. O da Shiva é maravilhoso, né? Eu digo assim, a Shiva nova ela é 1 milhão de vezes superior à antiga. Ela é uma personagem complexa, tem as amizades, etc. Enquanto a antiga, me perdoem quem era fã, mas era um He-Man fêmea para vender boneca, né? Agora eu morro, Zé. Não fala mal da She-Ra que eu gostava, para. Eu gostava da She-Ra. Não podemos esquecer que a She-Ra teve mais episódios do que o He-Man, né? Ela trouxe um melhor roteiro, uma melhor animação do que He-Man. Ela surgiu graças a He-Man, isso é verdade, mas não foi só pra... É que assim, toda animação seriada que vai pra TV, ela serve para vender boneco. Se não vende boneco, ela é cancelada. Olha o que aconteceu com Thundercats, aquela segunda animação do Thundercats no início dos anos 2000, se eu não me engano, 2010, eu acho, mais ou menos. 2009 e 2010, pá. A história muito boa, uma boa animação, um traço mais japonês, assim, mais mangá, mas ela não vendeu o boneco, eles cancelaram. Então, assim, tinha um sucesso grandioso. Então, toda animação seriada serve para bonecos. O que aconteceu com a She-Ra, né? Além de ter uma história boa e tal, ela foi vendida para a distribuição da Netflix. Então, assim, a ideia inicial era para vender boneco, que eu acho que até tem boneco dessa animação. Mas ela, hoje, com os serviços de streaming, ela serve para outra coisa. Eu crio um produto para os produtos de streaming. Né? Eu não crio mais um produto para vender boneco, né? Então tem muito disso hoje também. Então, assim, são períodos históricos diferentes. Eu tenho até minha bonequinha da She-Ra aqui. Eu adoro He-Man, esse universo Motu. Então, mas eu concordo contigo plenamente. As histórias hoje da nova She-Ra são muito melhores do que as histórias passadas. Mas eu não consigo fazer uma comparação, porque são dois momentos históricos completamente diferentes e o foco da indústria eram coisas diferentes também, né? Mas se a gente olhar a década de 80, poucas personagens femininas tinha empoderadas. Tinha Carmen Sandiego, tinha ela, tinha mulheres que participavam de um time de super-heróis, era uma única mulher. E She-Ra, ela veio para quebrar padrões, né? Ela trouxe muitas questões, até de empoderamento feminino naquele período, década de 80, onde reinava essa questão da masculinidade tóxica e tal, nos personagens, e a She-Ra veio fazendo esse quebra, né? O quanto essa animação da She-Ra foi de suma importância e que trouxe também muitas mulheres, né, muitas meninas a gostarem de animações de aventura e começar a dizer, eu não preciso ser só mais uma princesa, mas eu posso ser uma princesa guerreira. Então, o quanto ela foi de suma importância e para a indústria, né, que depois vieram outras personagens, outras animações de aventura, trazendo personagens femininas graças a She-Ra. Uma baita a She-Ra temática. Se desenvolveu, Fábio, só para ajudar, e o Gelson se desenvolveu em 83 e 84, né? Que foi um período que praticamente está fazendo uma quebra de paradigmas naquele período. Né? Ela já foi 85, 86 e 87, se eu não me engano. Sim, o He-Man é 83 e 84, né? Daí quando ele estava terminando o He-Man, ela lançou She-Ra e teve mais episódios e mais temporadas do que o próprio He-Man. E a própria animação, era o mesmo estúdio, né? A própria animação, ela ganhou mais dinheiro, porque se tu olhar He-Man, para economizar, eles usavam a mesma cena. Tu olha lá o He-Man correndo, é a mesma cena, só trocar. É o mesmo local, né? Ele rolando, é o mesmo local. Ele parando, é a mesma pose sempre. E a She-Ra já mudou isso, porque o estúdio já tinha mais grana, né? Ou teve maior investimento
para apostar nesta personagem. Lógico, é uma personagem que é uma Barbie em cima de um cavalo, uma Barbie guerreira, que foi mais ou menos isso. Para quem tem um documentário na Netflix, né, os brinquedos da minha infância, alguma coisa assim, é muito bacana. E eles falam sobre a She-Ra. É muito legal como surgiu a She-Ra. Gente, tu vai olhar com outro olhar, com maior carinho, aquela animação da década de 80. Vou olhar. Não, porque tu sabe, assim, eu sou noventista e ali nos 90, assim, tu tem... porque, sei lá, os quadrinhos estavam numa vibe muito dark, violenta, palavrão, pesadona, e as animações, de certa forma, estavam com um período de empobrecimento. Tem uma variável tão grande, assim, por exemplo, que a ponto que vai me perguntar um herói que me marcou na minha infância, eu vou dizer o Capitão Planeta, né, que era ali, cara, assim, era aquela tentativa de fazer um desenho educativo, que não fosse educativo, que é extremamente frustrante de assistir hoje, mas foi algo que me marcou muito ali naquele período, né? E fora algumas animações, assim, bem undergrounds, tem uma da Disney, cara, que me marcou horrores, que era A Hora do Recreio, né? E eu gostava porque... 2. E foi completamente esquecido aquilo ali, né? O Doug, eu acho que ele fez um sucesso muito grande na Nickelodeon, mas quando ele vai pra Disney, a Disney tenta dar uma nova roupagem, uma roupagem, vamos dizer assim, menos crítica, e acaba com o Doug. Então, assim, a gente tem assunto aqui pra livro, quem sabe. Dá pra fazer um assunto só sobre as animações da década de 80 e 90. Que ainda Pode fazer. Escrever um artigo sobre isso, né? Um exemplo também, o Fantástico Mundo de Bob também, né? A gente pode dizer Fantástico também. Mundo de Bob, eu adorava. Tinha uma época que até me apelidaram de Bob, né? Porque 2, era... eu também. Eu 2 Bobs aqui. Essa passada. Todas as coisas acontecem comigo. Sempre episódio, né? O episódio do Bob era incrível, né? Ele fazia o cabelo, tinha um topete. Chegava na escola, a todo mundo. Oi, Bob. Eu, por que é o Bob? O Bob é tudo, né, Lua? Tem um topetinho, né? Eu digo, eu levei tanto apelido por causa desse Bob. Até hoje eu imito ele na escola. A história do Bob é bacana, né? Porque o cara que criou, ele começou a trazer em cima de relatos do próprio filho, né? Que tinha esse mundo que a criança imagina, né? E o quanto isso é rico, né? E ele trouxe isso, né? Sobre esse universo da criança, que nos Estados Unidos teve muitos estudos, né? A partir disso, para falar sobre esse universo imaginativo da criança, graças ao fantástico mundo do Bob. Cara, isso é demais, cara. Como eu falei, existem pautas aí fazer várias discussões. Eu acho que a gente pode até pensar pautas assim, tipo, dos quadrinhos heróis, anos 80, anos 90, principalmente porque a gente viveu, né? Anos 70 eu já não sei, mas deve ter tido muita coisa boa lá. Mas a gente aproveitar e trazer das nossas vivências, né? Eu acho que é umas pautas bacanas aí pra gente pensar. Ô, Fábio, só pra completar a história do Fábio. História do Bob. Eu lembro uma história do Bob que tem um artigo que mostra que o Bob ele era considerado também como estudo de crianças com autismo, né? Porque quando a ideia da empalia da mente dele, tem estudos de autistas que mostram que ele era comparado com uma criança com autismo, né? Porque ele imaginava um mundo real e um mundo irreal. Eu trouxe isso numa live, acho que foi numa live que eu dei para um grupo de São Paulo, acho que ano passado, eu expliquei pro pessoal, e o pessoal foi atrás e me mandou referências que existem comprovações que o Bob é comparado como um autista, né? Porque na relação do mundo interior e do mundo exterior, né? Só para dar esse paradigma. Aqui, para finalizar, o Arthur Lopes Filho também, né? Historiador, filósofo, trabalha com a questão aí. Não sei se tu conhece. E já disse, já se interessou em falar de anos 80 aí. Cara, os anos 80, a gente tem assim, a nossa infância, tu comentou assim, década de 70. Os anos 80, né, os inícios dos anos 80, as animações são animações da década de 60 e 70, por causa da ditadura, não veio muito dessas animações no Brasil. Então, década de 80 começa a vir. Eu me lembro dos estúdios Hanna-Barbera, gente, isso é 60, 70, né, que a gente começou a assistir.
E aí tem aqueles enlatados, né, grandes, como Thundercats, He-Man, né, Transformers, que são essas tartarugas ninja no final da década de 80, né, para mim, assim, a Thundercats, He-Man, Transformers é a minha G.I. Joe, né, também tem, mas esses três são a minha santíssima trindade, assim, sabe, que eram minhas animações preferidas. E dá para fazer muitos temas filosóficos em cima disso, né? Já prometi para alguns amigos, cara, eu vou escrever. Até escrevi um textinho pequeno que eu botei até no meu Instagram sobre Transformers, né? Em relação a essa questão da imigração, né? De guerra civil e imigração, que isso é um tema do Transformers, e agora tem uma nova animação na Netflix que é muito boa, né? War of Cybertron. Então vale muito a pena assim, assistir, porque vai lembrar, os nostalgistas vão lembrar da década de 80, que são a mesma modelagem da década de 80, com toda a tecnologia que nós temos hoje para as animações, e a história é muito boa. Né? Então vale a pena, quando vê dá pra fazer tanta coisa. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail, manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!